Olá, meu amigo, minha amiga, que está se preparando para os concursos públicos, para as carreiras jurídicas. Meu nome é Marcelo Cometti, sou professor de Direito Empresarial do curso IOB Marcato. E hoje nós iniciaremos o estudo da teoria geral do direito societário, ou seja, começaremos o estudo das sociedades. E o primeiro ponto importante é exatamente identificar aí a sociedade, né? Afinal, quando nós vimos lá no primeiro módulo, né, as diversas espécies de empresários, nós vimos que o empresário, quando pessoa jurídica, ele pode ser uma empresa individual de responsabilidade limitada, como também pode ser uma sociedade empresária. Agora, qual a razão, né, disso e, sobretudo, por que de tantas pessoas jurídicas de direito privado, o empresário ou será uma empresa individual ou será uma sociedade empresária? Bom, antes de mais nada, antes até de analisarmos aí o conceito de sociedade, vamos entender aí quais são essas pessoas jurídicas previstas no artigo 44 do Código Civil. Então, peguem aí o Código Civil de vocês, vejam lá no artigo 44, que nos traz as pessoas jurídicas de direito privado existentes no direito brasileiro. Nós vamos encontrar lá as associações, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as sociedades e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Vejam então que nós temos lá 6 espécies de pessoas jurídicas distintas de direito privado. E quando nós olhamos para o direito empresarial, nós limitamos a nossa análise a apenas 2. Ou o empresário é uma sociedade, ou o empresário é uma empresa individual de responsabilidade limitada. E por que isso? Por um motivo muito simples. Como vimos no primeiro módulo desse curso, para ser empresário é indispensável que o sujeito exerça uma atividade econômica, ou seja, só será considerado empresário quem se predispor a exercer uma atividade com fins lucrativos. Isso quer dizer que aquele que explora uma atividade com fins culturais, com fins sociais, com fins religiosos, ou seja, aquele que explora atividades não econômicas, não poderão ser empresários. E é justamente isso que acontece com as demais espécies de pessoas jurídicas de direito privado, né? As associações, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos não exploram atividades econômicas, não exploram atividades com fins lucrativos, exploram atividades com fins sociais, exploram atividades com fins culturais, com fins religiosos, mas não exercem atividades com fins lucrativos. Portanto, poderão ser empresários? De forma alguma. Isso quer dizer, então, que quando o empresário for uma pessoa jurídica, a ele restará apenas 2 opções. Ou ele será uma empresa individual de responsabilidade limitada, disciplinada lá pelo artigo 980-A do Código Civil, que nós já estudamos no primeiro módulo desse curso, ou ele será uma sociedade. E é justamente a sociedade que nós iremos estudar neste módulo, pelo menos a teoria geral do direito societário. Legal? Então vejam, o que o artigo 981, artigo inserido, né, dentro do livro 2 da parte especial do Código Civil, que trata do direito de empresa, né, traz acerca de sociedade. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens e serviços para o exercício de uma atividade econômica e a partilhar entre si os resultados. Então vejam, senhores, que o contrato de sociedade se dá entre pessoas que se obrigam reciprocamente a quê? A contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica, ou seja, de uma atividade a ser exercida com fins lucrativos e a partilhar entre si os resultados obtidos, que podem ser tanto positivos, ou seja, lucros, como negativos, ou seja, prejuízos. Tá claro, senhores? Essa é a ideia de sociedade. E daí vigorar para nós o princípio da pluralidade de sócios. E isso, de certa forma, vai afastar a sociedade da ideia de empresa individual de responsabilidade limitada, né? Pessoas que reciprocamente se obrigam. Ou seja, eu preciso ter aí como regra para constituir uma sociedade pessoas. Ou seja, 2 ou mais pessoas
que vão unir esforços, que vão unir recursos, para que em conjunto, por meio de uma sociedade, possam atingir um fim econômico que sozinhas talvez não conseguissem atingir. Então a ideia da sociedade pressupõe a ideia da pluralidade de sócios. Daí a diferença, ou pelo menos uma das diferenças, entre sociedade e empresa individual, que é unipessoal. Legal, pessoal? Agora, como é que o Código Civil Brasileiro realiza a classificação dessas sociedades? Então, esse é o ponto de partida dentro da análise da teoria geral do direito societário. Saber como o Código Civil classifica as sociedades. Vejam lá no quadro. As sociedades, inicialmente, estão divididas no Código Civil em dois grandes grupos. De um lado, as sociedades personificadas e, de outro lado, as sociedades não personificadas. O que significa ser a sociedade uma sociedade personificada? Significa que estamos aí diante de uma sociedade que possui personalidade jurídica. E qual é a importância para uma sociedade em ter personalidade jurídica? Tema que nós vamos analisar detidamente na próxima aula. A importância está no fato de que, ao adquirir personalidade jurídica, a sociedade passa a ser sujeito de direitos e obrigações. Ou seja, ela adquire aquilo que a doutrina convencionou em chamar de titularidade obrigacional. Isso é importante? Claro que é. Afinal, somente uma pessoa que é considerada sujeito de direitos e de obrigações consegue contratar. Portanto, senhores, para que uma sociedade possa celebrar contratos de empréstimo com bancos, celebrar de contratos com fornecedores, até mesmo celebrar contratos de emprego com os seus funcionários, é fundamental que ela tenha personalidade jurídica. Afinal, somente com a personificação ela se torna sujeito, não só de direitos, mas, sobretudo, de obrigações. Além de ter da titularidade obrigacional decorrente da personificação, também a sociedade personificada terá titularidade processual, ou seja, ela poderá demandar e ser demandada judicialmente. E mais, ela também terá aquilo que chamamos de titularidade patrimonial. Esse tema, titularidade patrimonial, é de extrema importância na análise da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. Afinal, a partir do momento que a sociedade adquire personalidade jurídica, os bens que compõem o patrimônio da sociedade e que servirão, portanto, de garantia para os seus credores na hipótese de sua eventual inadimplência, não se confundem com os bens particulares de seus sócios. Isso é o que nós chamamos de autonomia patrimonial. E essa autonomia patrimonial decorre justamente da personificação da sociedade. Como eu disse, esses pontos nós analisaremos de forma mais detalhada na próxima aula. O importante é saber que a sociedade personificada, em razão da personificação, passa a ter certos atributos, como a titularidade obrigacional, a titularidade processual e a titularidade patrimonial. E essas sociedades personificadas são as sociedades com quem nós, no nosso dia a dia, iremos nos deparar. Então, desde o posto onde eu abasteço o meu veículo, passando aí pelo salão de beleza, onde a minha esposa faz o cabelo, passando pela escola dos meus filhos, pelo curso Iobi Marcato, até grandes companhias como Banco Itaú, Vale, Petrobras, todas são sociedades personificadas. Afinal, como vimos, é fundamental para a sociedade ser sujeito de direitos e obrigações. Só assim ela conseguirá contratar e, consequentemente, explorar o seu objeto. Portanto, essas sociedades com quem nós transacionamos no nosso dia a dia são, de fato, sociedades personificadas. Agora, essas sociedades personificadas podem ser de duas espécies. Afinal, nem toda sociedade que existe vai necessariamente se submeter ao regime jurídico do direito comercial. Esse é um tema muito importante. Vejam só, quando nós analisamos, minutos atrás, o conceito de sociedade, vimos que na sociedade as pessoas se obrigam a contribuir com bens e serviços para o exercício de uma atividade econômica, ou seja, de uma atividade com fins lucrativos. Mas não basta exercer uma atividade econômica para que a sociedade seja considerada um empresário. Afinal, senhores, existem certas pessoas que, ainda que exerçam atividades econômicas, não serão consideradas empresários. Por exemplo, um médico
Por exemplo, um advogado não é empresário, ainda que ao prestar serviços médicos, ainda que ao prestar serviços advocatícios, esse sujeito esteja visando ao lucro. Então vejam, senhores, que nem toda sociedade que existe vai ser uma sociedade empresária. Nem toda sociedade que existe estará submetida ao regime jurídico do direito comercial. É por isso, vejam aqui no material de vocês, que as sociedades elas podem ser de duas espécies. De um lado nós teremos a sociedade empresária e de outro lado nós teremos a sociedade simples. Quando eu classifico uma sociedade personificada quanto à espécie, eu estou, em última análise, considerando se esta sociedade está ou não submetida às regras do direito comercial. Quando eu classifico, portanto, uma sociedade quanto à espécie, eu estou analisando, em último modo, em último grau, se essa sociedade tem ou não seus atos arquivados na junta, pode ou não falir, tem ou não acesso à recuperação de empresas. Se a sociedade for empresária, ela, por ser um empresário, terá os seus atos arquivados na junta comercial. Na hipótese de insolvência, poderá ter a sua falência decretada. Em estado de crise econômico-financeira, terá acesso à recuperação de empresas. Agora, se a sociedade for simples, ela não se submete às regras do direito comercial. Sociedade simples, por exemplo, vejam lá, sociedade simples, ela não pode ter a sua falência decretada. Sociedade simples não tem acesso à recuperação de empresas. Sociedade simples não tem os seus atos arquivados na junta comercial. E se tratando de uma sociedade simples, ora, como ela faz para adquirir personalidade jurídica? Ela tem que ter os seus atos constitutivos levados a registro no registro civil de pessoas jurídicas e não na junta comercial. Por quê? Porque ela não é um empresário. Tá certo, senhores? Tudo bem? Então percebam, né, que as sociedades personificadas, elas poderão ser de uma dessas duas espécies. Agora, fecha aqui para mim. Imaginem, por exemplo, que eu resolva constituir, né, uma sociedade empresária. Uma sociedade empresária para produzir sapatos. O fato de eu constituir uma sociedade empresária para produzir sapatos é o bastante para que vocês possam responder se o capital desta sociedade deve ser representado por cotas ou ações? Se o ato constitutivo dessa sociedade deve ser um contrato ou um estatuto? Se o nome empresarial dessa sociedade deve ser uma razão social ou uma denominação? Se os sócios dessa sociedade devem responder de forma limitada ou ilimitada? Não. Vocês não conseguirão responder a essas questões pelo simples fato de saber que se trata aqui de uma sociedade empresária. E por quê? Porque a espécie empresária ou simples determina se a sociedade está ou não sujeita às regras do direito comercial. Só que o que vai determinar a estrutura jurídica da sociedade e a extensão da responsabilidade dos seus sócios pelas obrigações sociais é o que nós chamamos de tipo ou forma societária. E é aí que irá entrar a limitada, a sociedade anônima, a cooperativa, a sociedade de nome coletivo, a comandita simples e a comandita por ações. Isso não é, senhores, não é, né, a espécie, isso é forma de sociedade. E sempre que eu for constituir uma sociedade empresária, eu terei que adotar para ela uma dessas formas societárias. Então, vejam aqui, se eu constituir uma sociedade empresária e adotar para essa minha sociedade empresária, por exemplo, a forma nome coletivo, eu posso responder para vocês, com base nos artigos 1039 a 1044 do Código Civil, né, que, em primeiro lugar, o ato constitutivo dessa sociedade empresária em nome coletivo será um contrato social, que o seu capital será representado por cotas, que ela só adotará como nome empresarial a razão social, e que, na hipótese de insucesso, os seus sócios responderão de forma ilimitada pelas obrigações sociais. Então vejam que pelo fato da sociedade empresária ter adotado a forma nome coletivo, eu cheguei a todas essas conclusões em relação à estrutura da sociedade e em relação à extensão da responsabilidade de seus sócios. Isso por quê? Porque a partir do momento que ela optou pela forma nome coletivo, eu passei a aplicar para esta sociedade empresária as regras da sociedade nome coletivo que estão nos artigos 1039 a 1044. Agora, por outro lado, se eu constituísse uma sociedade empresária anônima, eu não me valeria dos artigos 1039 a 1044. Eu me valeria de uma lei especial, a Lei 6404 de 76, que disciplina a sociedade por ações. E aí, a resposta para todas as questões que nós acabamos de ver seria completamente distinta. Vejam só, as respostas seriam completamente distintas. Vejam só, em primeiro lugar, numa sociedade empresária anônima, o ato constitutivo não é um contrato, como ocorre na nome coletiva, é um estatuto.
O capital de uma sociedade empresária anônima não é representado por cotas, e sim por ações. O nome empresarial que uma sociedade empresária anônima pode adotar é apenas denominação. E na hipótese de insucesso, os seus sócios têm responsabilidade limitada ao preço de emissão de suas respectivas ações. Então vejam, senhores, né, que a forma societária é de extrema relevância para determinar a estrutura da sociedade e também a extensão da responsabilidade de seus sócios. Tá claro? Isso tudo nós iremos estudar ao longo das próximas aulas. O importante aqui é tão somente que vocês tenham uma visão panorâmica, né, do direito societário. E para concluirmos, e as sociedades não personificadas? Bom, sociedade desprovida de personalidade jurídica no direito brasileiro ou é incomum ou é em conta de participação. Então isso quer dizer que nós temos apenas duas sociedades não personificadas no Brasil. A em comum e a em conta de participação. Todas as demais sociedades, né, são ou forma ou espécies de sociedades personificadas. Tá claro, senhores? Preparados então para que nós possamos iniciar a partir da próxima aula o estudo dessas sociedades? É isso que nós faremos nos nossos próximos encontros. Legal? Vamos, para concluir a aula de hoje, analisar aí uma questão simulada. As sociedades por ações, independentemente do objeto explorado, serão sempre da espécie empresária. Já as cooperativas serão sempre da espécie simples. Tá certo? Uma sociedade por ações, né, como a sociedade anônima ou a sociedade em comandita por ações, independentemente do objeto, ainda que preste serviços odontológicos, ainda que preste serviços médicos, serão sempre sociedades empresárias. E as cooperativas, que têm os seus atos arquivados, inclusive na junta comercial, serão sempre sociedades simples? A resposta é sim, tá certo. Por incrível que pareça, o artigo 982, parágrafo único do Código Civil, estabelece que sempre que a sociedade for por ações, ela será considerada empresária, independentemente do objeto que venha explorar. E a cooperativa, ainda que arquivada na junta comercial, ainda que tenha por objeto, por exemplo, a venda de calçados, será sempre uma sociedade simples, portanto, excluída das regras do direito comercial. A assertiva aqui, portanto, está correta. Certo, senhores? Tudo bem? Então, com isso, nós chegamos ao fim, né, deste nosso primeiro encontro na análise da teoria geral do direito societário. Ficamos por aqui, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Forte abraço para vocês e tchau, tchau.